Graça e paz, família Nova Jerusalém, boa noite em Cristo Jesus. Como é maravilhoso estarmos mais uma vez reunidos em torno da boa palavra do Senhor, buscando o nosso Deus, na casa do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a igreja a curvar sua cabeça e fazer comigo mais uma oração. Que nessa oração agora você peça a Deus que o seu coração esteja aberto e receptivo para aquilo que Ele tem a falar com você nessa noite. Ore pedindo ao Espírito Santo que, como um médico cirurgião, Ele possa estar operando aquilo que é necessário na sua alma, na sua mente, na sua vida. Ore comigo. Senhor Deus maravilhoso, graças damos, ó Pai, por essa noite, Senhor, que estamos mais uma vez em torno da sua boa palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que a nossa mente esteja aberta e receptiva, Senhor, ao Evangelho do Reino de Deus. Senhor Jesus, que molda vidas, que transforma vidas. Senhor, que possamos celebrar o processo de recuperação em nós. Que Ele continue a operar como o Senhor tem feito ao longo desses dias e que agora, de um modo bem singular e significativo, o Senhor nos alcance, ó Pai, nos moldando segundo o Senhor Jesus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, é o nosso Senhor, é o nosso amigo, é aquele que está aqui recebendo a nossa adoração e o nosso louvor. Como é maravilhoso, meus irmãos! Querida igreja, eu gostaria, antes de iniciar em si a mensagem, fazer a leitura com os irmãos do nosso sétimo princípio. Eu gostaria que fosse projetado aqui para nós o sétimo princípio. Aí está o nosso sétimo princípio, e ele diz assim: igreja, eu gostaria de ficar em pé, vamos ler juntos? Vamos ler esse sétimo princípio? Leiam comigo. Reservo diariamente. Acho que dá para melhorar, irmãos. Reservo diariamente. Vamos reservar agora aquela voz forte, maravilhosa. Se fosse de manhã, a gente falaria, os irmãos estão em jejum, não almoçaram ainda, mas acho que essa hora, né, apesar do nosso pastor estar pedindo os jejuns, eu acredito que essa hora a maioria já almoçou, já tomou um café. Então vamos com mais força, com mais vigor. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-lo. Amém? E o texto bíblico, o versículo que acompanha esse princípio, nós temos ele lá em Mateus 5,10, que diz assim, leiam junto também: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Agora os irmãos podem sentar, estando à vontade, a casa é do nosso Pai. Querida igreja, eu gostaria de estar pensando com os irmãos nessa noite sobre superando a recaída, a jornada continua. Nos estudos que nós temos trabalhado sobre o Celebrando a Recuperação, esse princípio, ele de alguma forma também está ligado, nós vamos ver aqui nessa noite, sobre superar momentos em que nós temos recaídas. Eu gostaria de lembrar a igreja que, apesar de que nas quartas-feiras existe um trabalho aqui com esse título, Celebrando a Recuperação, eu gostaria de lembrar a igreja que todo aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ele vive celebrando a recuperação. Nós temos um título para esse trabalho que está sendo feito aqui na nossa igreja, e é feito em outras igrejas também, mas celebrando a recuperação é uma realidade na vida de todas as pessoas que encontraram Jesus. Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui que já entregaram o seu coração para Jesus, já perceberam que existia algo na sua vida, que quando você passou pelo processo da conversão, você foi impactado, você foi mudado, você foi transformado. Entretanto, eu não posso restringir essa recuperação a um momento único
como se fosse acabado, finalizado. Não, irmãos, não. Celebrando a recuperação é um processo contínuo na vida de todos nós. Até o nosso pastor, quando vem aqui, né, ele gosta de dizer, eu sou um filho amado de Deus, né, se recuperando disso, daquilo, né. Então, meus irmãos, a nossa vida, como cristãos que se converteram a Jesus, é uma vida de contínua recuperação. Não é um processo acabado e finalizado. Você nasceu de novo, mas você está em crescimento. Como um bebezinho que nasce, mas ele vai sendo formado, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Você encontrou com Jesus, o Espírito Santo de Deus impactou a sua vida, te convenceu do seu pecado. Mas o processo de transformação, de recuperação, de mudança, ele é contínuo. E isso provoca, ou pode provocar alguns problemas, alguns traumas. Por quê? É isso que eu quero que os irmãos pensem nessa noite. O Evangelho, ele nos expõe. O Evangelho nos expõe. A luz que é Jesus nos expõe. Essa nova iluminação aqui da nossa igreja, confesso que eu estou enxergando melhor aqui onde está mais iluminado do que em algumas outras partes da igreja que está um pouco mais escura. Porque a luz nos expõe. Quando você se encontra com Jesus, esse encontro com Jesus, se for um encontro real, ele te desarma. Quando você tem um encontro com o Evangelho, as máscaras caem. Quando você de verdade tem uma experiência com Jesus, não existe outro gesto a não ser aquele de Pedro, que se fala, afasta de mim porque eu sou um pecador. Mas Jesus, ele diz, não, venha após mim, eu vou te transformar. Porque um encontro com Jesus, ele nos expõe aquilo que nós somos. Aquilo que nós tentamos esconder do mundo, da sociedade, da família. E às vezes mentimos até para nós mesmos. O Evangelho revela, ele mostra. Porque diante de Deus não há nada oculto. Entretanto, essa exposição que o Evangelho e Jesus nos coloca, não é para nos envergonhar. Não é para nos envergonhar. Quando uma pessoa nos expõe em público, nós sentimos vergonha. Algo que nós fizemos no passado, um segredo. Quando alguém nos expõe, sentimos vergonha. Mas quando somos expostos diante do Evangelho, não há motivo para vergonha. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as vidas. Quando somos confrontados e expostos por Jesus, nós assim o somos porque não há outra maneira, não há como não ser. Entretanto, essa exposição é porque Jesus está operando mudança e transformação no nosso coração. Mas essas mudanças, essa transformação, não é um processo tranquilo. É como um caminho com um relevo variado, em que às vezes está tudo plano, está tudo tranquilo, aí às vezes tem uma subida, aí tem uma descida, se torna às vezes um vale, mas como foi cantado aqui nessa noite, nós temos um Deus que é Deus das montanhas, é Deus dos vales, é um Deus do alto, mas é o Deus das depressões também. E é esse o momento que nós temos, às vezes, recaídas. Por isso, se você está triste porque você aceitou Jesus, porque você já é batizado, você já confessou, mas você tem quedas, você tem fracassos, você tem deslizes, eu quero que você não se entristeça por isso. Porque nesse processo de transformação vai acontecer momentos assim. Não se entristeça, não porque você cai, mas porque você está no caminho da transformação que o Evangelho nos revela. Eu gostaria de pensar nessa noite causas para recaídas, causas para quedas,
causas para fracassos. E como solução para essas quedas, esses deslizes, essas recaídas, nós temos algo que está nesse 7º princípio que nós lemos. Esse 7º princípio que nos lembra que nós vamos reservar tempo para a avaliação da nossa vida. Tempo para a avaliação da nossa vida. Pensando talvez num termo bíblico, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para evitar que nós ficamos prostrados e não levantemos e continuemos a jornada, é preciso examinar a si mesmo. Nós vamos descobrir como está nesse princípio, que é preciso reservar tempo para a leitura da palavra de Deus, ou não apenas a leitura, mas para meditar na palavra de Deus. E podemos louvar a Deus que nesse ano estamos devotados a fazer a leitura da Bíblia como um todo. E esse princípio, ele também fala que além de avaliação, do exame, além da leitura da palavra de Deus, nós também vamos reservar tempo para a oração. Para a oração. Como remédios para superar recaídas, superar quedas, nós temos então avaliação, nós temos então a leitura da palavra de Deus e nós temos a oração. Então vamos para a primeira causa para quedas. Existem muitas causas para fracassos, para deslizes. Vamos examinar alguns conforme é trabalhado esses estudos que nós temos trazido aos irmãos. E para isso eu quero pensar no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então a primeira causa que nós vamos identificar como motivo para deslizes, para recaídas, é o perigo da complacência autossuficiente. Que palavra é essa, né? A complacência autossuficiente. Pensando nesse texto, esse texto está dizendo de uma comunidade, de uma igreja, que começa a sua caminhada com Cristo, firmado na certeza de que suas vidas são transformadas pelo Espírito de Deus, pelo agir do Espírito Santo. Eles recebem o Evangelho, Paulo prega, e eles acreditam, e eles começam uma jornada, uma caminhada de mudança de vida, pelo poder do Espírito Santo que aplica a transformação no coração deles, por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo naquela comunidade. Mas, naquela comunidade começa a surgir outros pregadores que começam a pregar que era preciso guardar na íntegra a lei. E começa a surgir algo que lembra o farisaísmo, algo do tipo que eu, pela minha força, pela minha capacidade, vou conseguir mudar a minha vida. Então, nós temos aqui um primeiro perigo, que é quando você começa a depositar a capacidade de mudança e transformação, não mais no agir do Espírito Santo, mas na sua força, nas suas capacidades, nas suas habilidades. Paulo está dizendo, vocês são insensatos, vocês perderam o juízo, vocês são assim tão insensatos, vocês ficaram doidos? Vocês ficaram doidos? Vocês começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. A palavra carne aqui, nós temos na tradução linguagem de hoje, próprias forças. A palavra carne aqui tem um sentido de a sua própria capacidade. Querida igreja, nós temos um grande perigo, que é estar satisfeito apenas com parte do processo de transformação que Deus opera em nossas vidas. Até aqui, Deus fez coisas em você,
e em mim. Mas nós vamos ficando crente velhos. E nós vamos achando que agora nós já somos capazes de termos a nossa vida guiada pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria habilidade. Isso é muito comum, infelizmente. Lá atrás, lá no começo, quando a gente não entendia muito, a gente se rendeu e a gente chorou, e a gente confessou, e a gente disse que somos pecadores e clamamos por socorro. E Cristo nos encontrou, nos abraçou, e a nossa vida se desmanchou às vezes em lágrimas, em arrependimentos, e recebemos o perdão. E aí começamos um processo de caminhada e vamos virando crentes santos. E aos poucos corremos o risco de estarmos tendo uma recaída sem nem perceber. Vocês acham que os Gálatas sabiam que eles tinham uma recaída? Paulo está falando, vocês perderam o juízo. É muito comum, às vezes, a gente começar a achar que não precisamos mais do perdão de Jesus, que não precisamos mais de transformação. A minha vida já está transformada, já sou um novo homem, não preciso de mais nada. A nossa vida é revelada no Evangelho como a vida de um peregrino. Nós estamos em peregrinação, não somos desse mundo. Hebreus capítulo 11 trabalha muito a ideia que somos peregrinos na terra. Mas às vezes parece que a nossa postura é de quem já alcançou tudo o que era possível alcançar de mudança de vida. E aí nós ficamos satisfeitos com parte do processo e excluímos da nossa vida dois meios importantes de mudança: os irmãos e, o mais importante, o Espírito de Deus. Para que a sua vida continue o processo de transformação, você que já caiu, já teve um deslize, já voltou a práticas que você achava que tinha vencido, ou você que talvez nem percebeu, mas se você de novo se confrontar com Jesus, quanta inveja está abrigada no seu ou no meu coração, quanta ira mal direcionada, ódio, quanto desejo de ver o mal do inimigo, o mal daquele que te aborreceu, o mal daquele que é de outra religião, que é de outra ideologia, que é de outro, torce para outro time de futebol. Se você parar para pensar, quanta procrastinação tem havido na sua vida, no seu coração, quanta malícia nas suas palavras, mas a gente vai achando que está tudo bem. E nós excluímos duas áreas importantes: a presença de irmãos e a presença do Espírito Santo. É muito interessante quando a gente lê em Daniel, no capítulo 2, que quando Daniel soube que o rei iria mandar matar todos aqueles funcionários, por não saber interpretar o seu sonho, Daniel não foi apenas orar. A Bíblia diz que Daniel chama os seus amigos, conta para eles as suas necessidades e Daniel vai orar. É muito bonito quando no Getsêmani, Jesus está no seu momento de maior angústia que teve na terra. Jesus não vai só orar, Jesus chama os seus amigos, Jesus chama os seus apóstolos. Ele diz: fiquem comigo, vigiem comigo. E Jesus ora a Deus. O processo de celebrando a recuperação é contínuo. Eu acredito, eu quero estar errado, mas eu acredito que tem pessoas que não participam do celebrando a recuperação, porque acham que não tem mais nada para recuperar, porque a sua vida já está recuperada. Eu quero dizer que você ainda não foi glorificado, a sua vida ainda não está completamente transformada, você está num processo de mudança. E por que não celebrar mais a recuperação? Querida igreja, o Espírito Santo é quem transforma, mas Ele age soberanamente, através de muitos meios, mas um dos meios que Ele age é através dos irmãos.
Nós somos membros de Cristo e uns dos outros, diz a palavra de Deus. E esse corpo é habitado por um Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está agindo através de pessoas que podem te ajudar, te aconselhar, orar junto, vencer junto, caminhar junto. Nós vamos chegar no céu juntos. Eu acho muito bonito também a metáfora, mas que é um texto real, mas eu vejo como uma metáfora, quando Jacó, ele vai embora da terra prometida, e ele atravessa aquele vale, e quando ele volta, ele fala assim: eu saí daqui só com o meu cajado, mas agora eu volto com 2 bandos de gente. Quando o nosso pastor, ou quando qualquer pastor, ou quando nós chegamos no céu, nós vamos olhar para o lado e nós vamos falar: eu comecei essa caminhada sozinho, mas eu estou chegando aqui com 2 bandos de gente. Querida igreja, não exclua da sua vida a ação do Espírito Santo, por meio de pessoas que são usadas por Ele para orar com você, para jejuar com você, para falar com você. E seja também instrumento desse Espírito, porque nós crescemos juntos. Qual é a solução para essa situação dos Gálatas? Vocês começaram no Espírito, agora estão na carne. Está no próprio livro, no capítulo 5, versículo 25, nós lemos assim. Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está falando para os Gálatas: vocês começaram no Espírito e agora estão na carne. Vamos fazer o seguinte: quem deu vida para vocês? Foi o Espírito. Então vamos mover a nossa vida, não na força do nosso braço, achando que você será capaz, pela sua sabedoria e entendimento, conseguir vencer tudo que é necessário. Vamos nos render novamente ao Espírito. Vamos nos render de novo ao Espírito. Esse capítulo 5 é o capítulo que ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. É o capítulo que ele fala que nós temos que fugir das obras da carne. E quanto das obras da carne ainda está aflorando em nós. Como vencer isso? Pelas nossas forças? Não. Pela força do Espírito. O Espírito habita em nós. Nós vivemos nele. Mas precisamos andar nele. O nosso modo de andar. Foi falado aqui em avaliação, né? O nosso princípio fala em avaliação. A avaliação não é só agora. A avaliação é constante. Você precisa parar constantemente para avaliar como está sendo a sua jornada. Mas vamos aproveitar esse momento. Nós lemos esse texto. Vamos fazer uma avaliação. E vamos perguntar para nós mesmos: qual tem sido a fonte de força para a transformação em nossa vida? Qual tem sido a fonte, qual tem sido a força, qual tem sido o motor para a transformação do seu jeito de pensar, do seu jeito de ser, do seu jeito de agir? Você tem se esforçado muito, mas você tem rendido as suas forças ao Espírito Santo? Você ainda ora para que Ele transforme seus gestos, seu modo de pensar e agir? Vamos avaliar se você e eu temos permitido essa ação. Eu quero que você curve a sua cabeça agora e ore comigo nesse sentido, pedindo para Ele, para que você diga para Ele que você não está satisfeito com o processo terminado, você quer continuar, você quer experimentar mais. Vamos fazer agora uma curta oração. Curve a sua cabeça e ore nesse sentido, pedindo a Ele que continue o processo. Diga para Ele: Senhor, o Senhor me transformou, mas eu quero mais, continua o processo. Eu não estou satisfeito com o que foi feito até aqui, eu quero mais ser parecido com o Senhor. Ore comigo. Querido Deus, nós confessamos a Ti, Senhor, agora em oração, Pai, que nós não queremos, ó Senhor, sermos insensatos. Nós não queremos limitar a ação de Deus à nossa força. Senhor, verdade é que temos muito a agradecer pelas mudanças que foram operadas em nós. Mas, Senhor, há mais coisas a serem mudadas. Há mais coisas a serem transformadas.
Me perdoe, ó Deus, se eu tenho excluído o Espírito Santo e os meus irmãos de participarem do processo de mudança. Eis-me aqui, Senhor. Venha me despertar para o crescimento que o Senhor pode dar. Amém, igreja? Uma segunda causa nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu gostaria de ler com a igreja. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente exclui da nossa vida a continuação do Espírito Santo, nós temos a tendência de acharmos que o que está na nossa vida é normal. E aí nós aceitamos certos padrões de comportamento, de maneira de pensar, de maneira de agir, como se fosse normal. O que Deus tinha que fazer na minha vida, Ele já fez. Então, já sou crente, já sou batizado, e nós começamos a aceitar como normal. Querida igreja, o fato de muitas vezes a gente falhar, nós falharmos, puxa vida, não consigo vencer a fofoca, não consigo vencer a inveja. Tem pecados que é difícil a gente confessar, né? Mas pecado tem nome. Meu Deus, eu vigio para não falar mal, quando vejo já estou numa roda de conversa falando mal de alguém. E aí os deslizes, meu Deus, eu continuo falando palavras torpes, continuo com um linguajar que não é apropriado. Meu Deus, eu continuo vivendo uma vida de muita cobiça, de muito materialismo. Senhor, eu queria tanto ter mais dedicação às coisas espirituais, mas a minha vida parece que é só materialismo. Não sei qual é aquilo que ainda te envergonha quando você se coloca diante de Deus em oração. Mesmo pedindo perdão, muitas vezes você volta e acontece de novo e tem essas recaídas. As falhas nos envergonham. E quando as falhas nos envergonham, nós começamos um processo de convencimento de que esse é o normal da nossa vida. E eu vou falar uma coisa que vai contra o que a maioria dos especialistas nas ciências humanas dizem. Eu gostaria que você não aceitasse como natural a sua natureza. Não aceite como natural. Nós sabemos que a nossa natureza, ela nos leva muitas vezes a mentir. Eu gosto muito de uma série, a série do Dr. House, né? E tem uma máxima do Dr. House que é todo mundo mente. Todo mundo mente. Ele quer dizer que é da natureza humana mentir. É da natureza humana querer sobressair sobre os outros, querer se aproveitar de oportunidades, mesmo que elas sejam ilegais, se ninguém estiver vendo. É da natureza humana fazer guerras, as guerras não param. Guerras em nome de Deus, guerras em nome de ideologias, guerras por tantos motivos. Mas eu quero lembrar a igreja que mais do que ciências humanas, nós confiamos na revelação da palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que a natureza que está em nós é uma natureza corrompida, não é a natureza que Deus criou. A nossa natureza não é a natureza que Deus planejou. A nossa natureza tem a inclinação para o pecado e para o erro. Portanto, não aceite como natural as suas falhas e quedas. Você pode aceitar até como normal, como natural no sentido humano, que você tem esses deslizes. Mas eu gostaria que com uma convicção muito maior, você aceitasse a verdade,
que Deus está transformando a sua natureza decaída em uma natureza que espelha a imagem e semelhança de Deus. Uma natureza que cada dia mais se torna parecida com Jesus e menos parecida com este mundo. Por isso, não vos conformeis com este século. Será que nós não estamos ficando conformados com os padrões deste mundo? Paulo está dizendo para crentes, e para crentes eu digo agora, inclusive eu, não, rogo-vos, irmãos, não vos conformeis com este século. Será que nós não estamos ficando conformados? O perigo das quedas, dos deslizes, não é a queda em si. Porque quem caiu, levanta. Quem já disse para uma criança quando caiu lá no chão, correndo, fala, e agora? Agora levanta. Caiu, levanta. O perigo, um dos perigos, tem outro pior ainda que está no final da mensagem. O perigo é a gente falar, esse é o meu padrão, é viver caído. Querida igreja, o apóstolo Paulo escreve que nós fomos chamados para a santificação. E a palavra santificação é estar separado. Está separado. Permita que a ação do Espírito Santo que te chama, que te santifique, continue. Não esteja convivendo com naturalidade aquilo que Deus não criou como natural. Não aceite como normal para você um estilo de vida abaixo daquele que o Evangelho te chama para viver. Quando eu olho para o Evangelho, parece que a régua é muito alta, né? A régua é muito alta. Jesus, ele disse uma coisa tão difícil. Jesus disse assim, ó, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Jesus colocou a régua, não dá nem para ver a régua. Não esteja satisfeito se a sua vida não está parecida com a vida de Deus. Mas não se acomode como normal, a sua vida está abaixo. Porque nós vivemos uma vida de constante celebração, de recuperação. Um dos motivos dos nossos fracassos e das nossas quedas é a gente não enxergar o perigo. Então, eu gostaria de dizer que essa segunda causa, para ficar uma palavra assim, uma frase para você lembrar, é o perigo de não enxergar o perigo. O perigo, vou repetir, hein? O perigo de não enxergar o perigo. Ou seja, o perigo de você não enxergar que você aceitar uma vida mediana, uma vida abaixo dos padrões do Evangelho é normal. Isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque Deus tem mais. Porque Deus te chama para mais, porque Ele quer te elevar a um nível muito maior, celebrando a recuperação, o trabalho que é feito aqui na igreja, e o trabalho que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, é uma vida que se eleva, é uma vida que cresce, é uma vida que vai se tornando a semelhança de Jesus dia após dia. E quando nós começamos a achar que se conformar com esse mundo é normal, isso é perigoso, porque exclui de nós o ideal da vida de Deus para nós. Qual que é o remédio, irmãos? O remédio é não se conformar com esse mundo. Não se conforme. Vamos fazer uma avaliação? Diga a verdade para você. Você tem aceitado que a sua vida esteja padronizado com os princípios desse mundo? Será que você não ensina isso para o seu filho? Se alguém te bater, bate de volta. Não divide nada que você tem. Seu coleguinha não levou nada, o problema é dele. Ah, o mundo é dos espertos, hein? O mundo é dos espertos. Será que não sai da nossa boca expressões de princípios que não representam os valores do reino de Deus? Bandido bom é bandido morto. Há um tempo atrás tinha igreja que dizia bandido bom é bandido convertido que tem a vida transformada pelo Evangelho. Quais expressões têm saído da sua boca? Será que nós temos diminuído o padrão que Deus tem para nós? Eu gostaria de lembrar 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim, 2 Coríntios 3, 18.
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que coisa maravilhosa! Nós somos transformados de glória em glória, num processo de contínua celebração de recuperação. Vemos como por um espelho, mas estamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Deus cria o homem, cria a sua imagem e semelhança, e o pecado arruína tudo. É como um espelho embaçado. Mas agora, a imagem de Deus distorcida em nós está sendo recuperada dia após dia, momento após momento, não pela sua força, não pelas suas habilidades, mas como pelo Senhor, o Espírito, diz o texto. E eu convido a igreja a uma segunda oração. Vamos orar agora. Eu gostaria que você confessasse para Deus e dissesse: Senhor, eu não quero a minha vida nos padrões deste mundo. Senhor, eu quero a minha vida parecida com a vida de Deus. Diga para Ele: Senhor Jesus, o Senhor que disse, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai, então me transforma de glória em glória. Ore comigo. Querido Deus Todo-Poderoso, confrontados por essa palavra, Senhor, confrontados por essa palavra, Pai, eu quero confessar a Ti, Senhor, junto com a igreja, que muitas vezes parece, Senhor, e muitas vezes não só parece, mas como é, nós vamos nos conformando com este mundo, o nosso entorno, as ideologias, as políticas, os discursos, ó Pai, parece que vai se apegando a nós, ó Deus. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver uma vida mais elevada que o Senhor tem a oferecer para nós. Deus de amor e misericórdia, o Senhor que promete uma vida de transformação, o Senhor promete não só vida, mas vida em abundância. Nós temos recebido vida, Senhor, que essa vida seja abundante. Querido Deus, nos transforme, ó Pai, de glória em glória, que essa igreja, que eu, Senhor, que nós possamos ver, ó Pai, amanhã uma vida mais elevada que a de hoje, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito que transforma, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, um terceiro perigo que nós temos, nós vamos encontrar em Filipenses 3, 12 e 14. Filipenses 3, 12 e 14. Desculpa, é do 12 a 14, não e 14, tá? Então, Filipenses 3, versículo 12 ao 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? É muito bonito, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu acho que o apóstolo Paulo, irmãos, eu acho, é um achismo meu, se Paulo estivesse vivo e estivesse nessa igreja, e o pastor Fernando, o pastor Davi falasse, está aberto, celebrando a recuperação, ele ia levantar a mão e falar: eu quero ir no celebrando a recuperação. Vai falar: Paulo, por que você quer ir no celebrando a recuperação? Porque eu não alcancei ainda a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo que Deus me chamou. O terceiro perigo, irmãos, é não querer progredir. É não querer progredir. Igreja, o apóstolo Paulo escrevendo, ele falou: irmãos, eu confesso, eu não obti ainda a perfeição. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo dia após dia
para conquistar aquilo que também foi conquistado. Olha que bonito, irmãos. Quem aqui pode levantar a mão agora comigo e dizer que Jesus te conquistou? Jesus te conquistou, você é dele, você se rendeu a ele, Jesus te conquistou. Mas Paulo está dizendo, mas não é o fim do processo. Jesus me conquistou, agora eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. E o apóstolo Paulo, ele diz, uma coisa eu faço, vou deixando as coisas que para trás ficam, fracassei, errei, falhei, tive deslizes, vou deixando para trás as coisas que ficam, evoluí, me desenvolvi, já deixei algumas coisas, mas vou deixando isso para trás também, porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Será que a gente não está satisfeito já com a nossa vida cristã? Com a nossa... Vamos pensar assim, irmãos, vamos terminar o ano e vamos fazer a leitura da Bíblia toda. Vamos terminar o ano e vamos ter jejuado várias vezes no ano. Vamos terminar o ano e vamos ter orado muito. E aí no ano que vem, o que a gente faz? Pronto, pastor, já encerramos, já oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, já encerramos o nosso compromisso, o nosso crescimento foi até aqui. Será que é isso, igreja? Eu quero dizer que Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Eu acho bonito uma expressão que nós encontramos quando Jesus chama os seus apóstolos. Mateus 4,19, Jesus diz assim, ó, Mateus 4,19, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu gosto da expressão, eu vos farei. Vinde após mim e eu vou fazer de você. É como um escultor que pega uma pedra e começa a talhar para fazer a sua escultura. E agora eu tenho uma pergunta provocativa para você. Será que aquilo que Jesus quer fazer em você já terminou? Será que você já é o homem ou a mulher que Jesus quer esculpir? Ou será que ainda tem mais coisas nesse processo de mudança que Jesus quer operar em nós? Eu tenho certeza que tem mais coisas que Jesus quer fazer em mim. Tem pessoas que parece que estão satisfeitas com o processo. Eu disse que a vida cristã é como uma peregrinação. Nós estamos só no meio da viagem. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem aqui do atletismo. Quando ele diz que prossigo para o alvo, esse alvo era a linha de chegada. A palavra grega aqui para alvo é a palavra usada para o ponto final, ponto de chegada de uma competição de atletismo. Paulo está dizendo algo do tipo, eu estou numa corrida, mas eu não terminei, eu preciso chegar no alvo. Se você acha que você já chegou no alvo, eu quero dizer que você está perdendo muito do que Deus pode fazer em sua vida. A sua vida pode ser muito melhor do que tem sido. Você tem experimentado do Espírito Santo, dos dons de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Há muito mais por vir. Você não tem experimentado, você vai receber. Você tem caído, levante e prossiga. Olhe para o prêmio, olhe para o prêmio. Igreja, vamos avaliar como está a nossa qualidade de vida. Como está a nossa qualidade de vida com Deus? Ela já te satisfaz o suficiente ou você percebe que pode ter mais e mais e mais? Nós lemos um último perigo que eu quero destacar como causa para quedas, mas eu gostaria de fazer antes uma oração mais uma vez, pensando nesse terceiro ponto, que é não querer progredir. Confesse para Deus agora que você quer progredir. Se você quiser confessar que você está satisfeito, Senhor, eu reconheço que para mim estava tudo bom. Eu reconheço, Senhor, que para mim eu achava que já estava perfeito. Se é o caso. Se não é o caso, diga, Senhor, eu reafirmo. Eu não cheguei, dai-me força para chegar no prêmio da vocação. Sabe o que é vocação? É a vida que Deus chama para você ter. A Bíblia, na linguagem de hoje, está a vida nova que Deus nos chama.
A vida nova para a qual Deus nos chama, esse é o alvo. O alvo é Cristo, é se parecer com Cristo. Você já se parece com Jesus? Você já é confundido com Jesus? Se não, você não alcança o alvo. E eu entendo que nós só vamos alcançar quando Ele voltar para nós. Então confesse agora. Ore comigo, curve a sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, em oração, Senhor, eu quero pensar nessa palavra, meu Pai. Senhor, ajuda a sua igreja, ajuda-me, Senhor, nos ajuda, Pai, a vermos como Paulo que nós não alcançamos ainda, que nós não somos perfeitos, nós não chegamos, nós não alcançamos, Senhor. Oh Deus, mas dai-nos força para deixar para trás as coisas que para trás ficam. Pecamos, erramos, deslizamos, Senhor. Muitas vezes envergonhamos o Seu nome, ó Pai. Mas queremos deixar para trás as coisas que vão ficando e prosseguir para o alvo, Senhor. Para o alvo da vida que o Senhor chama para vivermos, a vida de Cristo Jesus. Dai-nos força, Pai, para progredirmos na jornada, na caminhada, Senhor. Nem que seja se arrastando, caminhando, às vezes correndo, mas dai-nos o ímpeto pelo Teu Espírito para não pararmos de progredir, em nome de Jesus. Amém. E um quarto e última causa de deslizes e fracassos, e esse é o pior de todos, eu quero convidar os irmãos a lerem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Querida igreja, naufragar na fé. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, olha, tem uma luta diante de você. Combate o bom combate. Não percas esperança. Lembra das profecias, lembra da palavra de Deus. Lembra das promessas. Igreja, tem promessa aqui de transformação de glória em glória, de progredir para o alvo, de um Espírito que transforma, de um Deus que perdoa. Se você caiu e pecou, Ele te perdoa, Ele te dá força. Não se esqueça que o Deus que você serve é o Pai da parábola, do Pai amoroso. Quando aquele filho perdido, ele planeja a sua oração: direi, Pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser o teu filho, me aceita como empregado. O pai jamais o recebe como empregado, mas o abraça e o restitui à condição de filho. Se você tem caído, tem deslizado, lembra das profecias, lembra das promessas do Deus de perdão, do Deus que levanta, do Deus que socorre, do Deus que te molda. Vinde após mim e eu vou fazer de você. Você tem ido atrás de Jesus, você tem caminhado após Jesus. Estar perto de Jesus significa ser moldado por Ele. Mas Paulo diz de homens que naufragaram na fé. O grande perigo não são os fracassos, o grande perigo é não continuar. Fracassos iremos ter, vamos pecar, vamos errar. Lembra Jesus com os seus apóstolos, quantas vezes brigando entre si, disputando quem é o maior, querendo orar para cair fogo do céu, para matar os inimigos, quanta confusão entre eles, mas aos poucos a vida daqueles homens foi sendo moldada e transformada. Mas como foi pregado há pouco tempo aqui por mim mesmo, lá em João no capítulo 6, quando Jesus prega, diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com Ele. O perigo não é o fracasso, o perigo é o naufrágio da fé, o perigo é não querer continuar, o perigo é desistir. Eu tenho um segredo dessa corrida para vocês. Lembra do livro Segredo? Eu vou contar agora um segredo. Muita gente leu o livro Segredo e não achou o segredo. Aí lançaram um livro para explicar o segredo e também não descobriu qual é o segredo.
Eu vou contar para vocês o segredo da vitória. O segredo da vitória é que nessa corrida, quem vence não é o primeiro. Quem vence é todos que chegam. Você pode estar se arrastando, você pode estar sendo empurrado, você pode estar mancando, você pode estar andando, ou você pode estar correndo. Eu vejo, metaforicamente, que a nossa vida tem todas essas fases. Às vezes a gente está se arrastando na fé. Às vezes a gente corre, nem o Bolt nos alcançaria. Às vezes a gente só está andando, mas o importante é não parar. O importante é não parar. Paulo fala de um combate, os golpes vão nos atingir, seremos feridos e golpeados, teremos deslizes, mas o segredo é não desistir, é não parar. O remédio, meus irmãos, sabe qual é o remédio? É que você pode estar desistindo de Cristo, mas Cristo não desistiu de você. E se você está aqui, é porque você não desistiu completamente, senão nem aqui você estaria. O fato de você estar aqui é porque, apesar dos seus deslizes e fracassos, você ainda está se arrastando e veio em busca de uma palavra de Deus. Você pode desistir, mas Ele não desistiu, por isso você está aqui. Igreja, em Hebreus capítulo 10, versículo 39, Hebreus 10, 39, está escrito: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Caímos, mas não voltaremos atrás. Vamos levantar com a força do Espírito de Deus e vamos continuar nossa jornada. Igreja, fique em pé e vamos fazer essa última oração, pensando nessas 4 situações. Superando a recaída, a jornada continua. Irmãos, às vezes nós estamos caídos e nem enxergamos, como os Gálatas, porque estamos firmados em nossas forças. Às vezes nós não estamos enxergando o perigo das quedas, de se acomodar a um padrão de vida que Deus não quer. E aceitamos os nossos pecados com naturalidade, mas Cristo nos chama para superar esses pecados. Tem uma versão não muito feliz da Bíblia, acho que na corrigida foi traduzido que os filhos de Deus não pecam, mas a versão atualizada ela colocou o melhor termo em português, que é aqueles que nasceram de novo não vivem pecando. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. Dr. House, a máxima dele é que todo mundo mente, mas não precisa continuar mentindo. Todos nós passamos por deslizes e quedas, mas não precisamos ficar caídos. Irmãos, temos o perigo de ficar do jeito que está, ou de alguns não quererem prosseguir. Mas agora nós vamos orar, e você vai confessar a Deus o seu estado diante dos deslizes pelos quais a sua vida passou. Talvez só você saiba quantos deslizes você teve. E talvez nem você tenha avaliado o quanto esses deslizes, essas quedas estão na sua vida. Mas se você for muito sincero em enxergar todas essas quedas hoje, eu quero que você enxergue a força e o poder do Espírito Santo que te levanta nessa noite e te dá capacidades para prosseguir. Eu quero lembrar que o nosso Celebrando a Recuperação é um ajuntamento em torno da palavra e da oração, para que nós estejamos sempre revisando essa situação na nossa vida e sempre prosseguindo. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, Deus de poder e graça, nós oramos a Ti, Senhor, mais uma vez, pensando, ó Deus, nas nossas quedas, nos nossos deslizes, nos nossos fracassos, ó Pai. Talvez tenha envergonhado tanto alguém aqui entre nós, a ponto de dizer: já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas essa é a nossa percepção, Senhor. A sua palavra diz que a sua visão é outra, Pai, porque o Senhor veio buscar o que estava perdido.
O Senhor é aquele que vai atrás da ovelha desgarrada. O Senhor é aquele que recebe a todos que te buscam e a nenhum nega, Senhor. Por isso te glorificamos por essa palavra, te glorificamos por essa promessa, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a vivermos uma vida de contínua celebração de recuperação. Há muito em mim a ser mudado, Senhor. Há muito na minha forma de pensar, de tratar o próximo, de ser pai, de ser marido, de ser ovelha, de ser amigo, de ser vizinho, de ser irmão. Há muito em mim, Senhor, que precisa ser mudado. Eis-me aqui, Senhor, clamando, Espírito de Deus, me muda à semelhança de Cristo Jesus. Eu quero ser, Senhor. Transforma o seu povo, transforma a sua igreja, nos recebe, pois somos teus, ó Pai. É assim que nós oramos, ó Deus, entregando nosso coração ao seu coração. Senhor Jesus, no seu nome oramos. Amém.